Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, eu quero ler aqui alguns versículos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Eu falei de Romanos capítulo 5 na semana passada, e diante do assunto não tem como, né? É melhor nós continuarmos aqui em Romanos, dessa vez no capítulo 8, dos versos 14 até o verso 17. Quero que você acompanhe comigo, por favor, Romanos capítulo 8, o verso 14 até o verso 17. Hoje, na série Quem Sou Eu, nós vamos falar sobre Eu Sou adotado por Deus como filho. Romanos 8, 14 a 17, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Pode se sentar, irmãos? Muito obrigado. Irmãos, no domingo passado eu falei algo que eu quero fortalecer o mesmo pensamento hoje, que eu disse assim, que só existem dois grupos de pessoas: os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Então não existe outros grupos de pessoas. A gente tem aí inúmeras religiões, né, como opção para que a pessoa encontre o seu ser, encontre a si mesmo, encontre uma luz divina. Mas só existe dois grupos de pessoas no mundo: os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Logo, o que isso nos mostra? Que a ideia de que todos são filhos de Deus é uma ideia antibíblica e totalmente errada. Sabe aquele ditado que você escuta assim: eu vou comer um churrasco, eu vou sentar na sombra, tomar uma água porque eu também sou filho de Deus? Isso não é verdade. Então isso é uma ideia errada, isso é uma ideia antibíblica, porque em João 1, 12 e 13 diz assim: veio para que eram seus, né? Acho que verso 11, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas nasceram segundo a vontade do Espírito, ou seja, nasceram da vontade de Deus. Então, para aqueles que estão em Cristo, eles têm um privilégio muito grande de desfrutar de uma filiação paternal do próprio Deus, o Criador do universo, aquele que restaurou as nossas vidas à imagem de seu Filho, Cristo Jesus. Isso é um privilégio enorme que nós podemos desfrutar pelo Evangelho por causa de Jesus Cristo, porque a nossa adoção, ela é uma bênção tão grande, tanto quanto a justificação, a qual eu falei aqui no domingo passado. Para você que não veio, não ouviu, nós falamos aqui sobre a identidade do cristão, dele ser justificado na pessoa de Cristo, dele ser declarado inocente diante de Deus, sem culpa, aonde Cristo assume a sua culpa, Cristo o declara inocente, e ele tem acesso a esta fé, a glória de Deus, pela esperança, e ele espera em Deus. Ele tem a esperança da manifestação da glória de Deus, aonde a igreja será redimida, a consumação final, né? Estará para sempre com o Senhor, e também declarada justa, pura, sem mancha, imaculada. Mas nós também temos pelo Evangelho o quê? A adoção, o privilégio de ser um filho de Deus. E Romanos 8 fala de uma vida debaixo da graça. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois Cristo foi enviado para sacrifício pelo pecado. No verso 3, depois eu vou voltar, tem até um slide para passar aqui para nós.
Verso 3 do capítulo 8 diz assim: pois o que era para a lei impossível, deixa eu ler de novo, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Então Romanos 3 fala de uma vida debaixo da graça. Quando nós olhamos no verso 2, o apóstolo Paulo usa a expressão Espírito de vida, referindo-se ao Espírito Santo, quando ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos deu uma nova vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, ou nos livrou, da lei do pecado e da morte. Porque quando nós voltamos um pouquinho atrás, Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte, esta é a recompensa. Já foi passada a folha para as crianças aí? Ou não? Não sei se vai passar. Se não foi passado, tem aí, pastor? Folha? Por favor, as crianças aí anotem o que entenderam e o que não entenderam, por gentileza. Então, o Espírito Santo selou em nossos corações que nós pertencemos a Deus. Se você está em Cristo, logo você é adotado por Deus. Se você não está em Cristo, mesmo que você frequente um ambiente religioso, mas você não está em Cristo, você não pertence à família de Deus e você não é adotado por Deus. E isso, irmãos, é algo assim que nós pregamos com muito temor no coração, porque eu não consigo dizer para você: você não é um filho de Deus. Mas pela palavra de Deus nós podemos fazer um teste se somos adotados por Deus, se pertencemos à família de Deus ou se não pertencemos, se vivemos de acordo com os nossos pensamentos pecaminosos ou vivemos agora a vida no Espírito, uma vida em que a vida de Cristo é manifesta em nós, mesmo com fraquezas, mesmo com falhas, mesmo com dificuldades. Então você tem um privilégio, se você está em Cristo, de que outras pessoas não têm neste mundo: o de ser adotado por Deus e ser um filho de Deus, livre de condenação, porque o Espírito que ressuscitou Jesus habita em você, te dando a certeza da filiação. Irmãos, uma vida com Cristo não é uma vida de insegurança. Não é como andar em um carro e não usar o cinto de segurança e você pensar assim: poxa, se eu bater, eu posso ser arremessado para fora do carro. A vida em Cristo é uma vida de certeza. Ainda que os nossos sentimentos gritem, falem mais alto, dos nossos pecados, mas nós podemos ter em Cristo uma certeza de uma filiação, porque em Deus, em Cristo que tudo pode, um Cristo eterno, poderoso, vivo, glorioso, Ele nos dá essa segurança. Então, quando você ouvir o termo, por exemplo, perseverança dos santos, que é uma das doutrinas que o calvinismo sustenta, entenda-se, não que você persevera pelas suas próprias forças, mas que Deus faz com que você persevere e persevere até o fim, porque a garantia quem dá não é nós mesmos, não é a religião, não é uma regra, é o próprio Cristo que venceu a morte e que ressuscitou crentes, fazendo com que eles agora pertençam à família de Deus. E o que é adoção? A gente tem no Novo Testamento esta palavra adoção ou adotado, não muitas vezes, mas as vezes que ela aparece, ela é suficiente para nos dar a certeza de que nós somos adotados por Deus. Ela aparece aqui em Romanos, ela aparece também em Gálatas capítulo 4, os versos 4 e 5, e depois Jesus fala da oração do Pai Nosso, que eu vou citar aqui também. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que toda família toma o nome. Então isso é suficiente para entendermos que somos adotados por Deus.
E a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito na época em que o Império Romano dominava toda aquela região, desde a Europa até Jerusalém e uma parte da África. Então, no direito romano, era uma prática comum quando um adulto queria um herdeiro e alguém para dar continuidade ao nome da família, adotar um homem como um filho, geralmente em uma idade madura, em vez de na infância, como é a forma mais comum hoje em dia. Quando nós falamos de adoção, as pessoas olham e falam assim: não vou adotar um marmanjo desse tamanho, né? Mas naquela época era comum. Hoje as pessoas querem adotar bebês, né? Bebês de colo, crianças de 2, 3 anos, enfim. Mas naquela época era diferente, eles adotavam pessoas adultas. E o escritor disse: se você quer saber o quanto a pessoa compreendeu bem o cristianismo, veja o quanto ela valoriza a ideia de ter Deus como Pai. Você valoriza a ideia de saber que Deus é seu Pai? Então, o escritor está dizendo que, se você quer saber o quanto a pessoa compreendeu bem o cristianismo, veja o quanto ela valoriza a ideia de ter Deus como Pai. Então, a pessoa que adotava aquele homem já em idade madura, ele tinha o direito a toda a sua herança, todas as suas posses. E Romanos 8 é um bom teste, pode pôr, pastor, por favor, em que você pode saber se você é adotado por Deus, se você não tem uma falsa segurança, e sim uma segurança verdadeira. E aí nós vamos trilhar aqui um pouquinho em Romanos 8, porque é necessário entender um contexto em que os versos 14 a 17 estão inseridos. Primeiro, no verso 1, você sabe que não há mais condenação. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre da lei do pecado e da morte, no verso 2. Você reconhece Cristo como sacrifício e sabe que isso não é qualquer coisa. Cristo morrer em uma cruz, irmãos, não é qualquer coisa. Como disse um outro escritor norte-americano, ninguém crucifica pessoas legais, crucifica-se ameaças, e Jesus é uma ameaça, porque Ele vem anunciar: o meu reino não é deste mundo. Ele vem anunciar nova vida, libertação. Então, quando nós falamos de cruz, nós estamos falando aonde Deus proveu o sacrifício cruento, sangrento, para fazer de pessoas indignas, miseráveis, pecadoras, seus filhos. Que a exigência da lei, no verso 4, tinha que ser cumprida, e que você anda agora pelo Espírito. Irmãos, toda a vida do crente, toda a vida daquele que é adotado por Deus, é uma vida pelo Espírito. Não é que você é um ser espiritual, quase um anjo, em que ninguém lhe toca e que você não desfruta dessa vida. Não, não é nada disso. Mas você vive uma vida no Espírito, porque Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, selou você como propriedade, e você agora tem um senso de pertencimento, porque você pertence a Deus e você foi adotado por Deus. E esse é o teste pelo qual eu e você, nós estamos passando aqui nesta manhã, através de Romanos 8. Que você agora vive pelo Espírito. Veja o verso 5: os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Quando a Bíblia está falando coisas da carne, ela está falando coisas da mais terrível natureza humana que você possa imaginar. Pensar de acordo com a carne é olhar para os valores invertidos do mundo e dizer: isso é normal, não tem nada a ver, afinal de contas Deus é amor, não tem problema nenhum. Isso é viver de acordo com a carne.
quando você não pensa duas vezes para você se satisfazer, custe o que custar. E os que vivem segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, pensam nas coisas mais terríveis da natureza humana, como prostituição, impureza, os piores pecados que você possa imaginar. E o viver segundo a carne aqui é agir com uma mentalidade deste modo. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito, é como esse escritor disse: se você quer saber o quanto a pessoa compreendeu bem o cristianismo, veja o quanto ela valoriza a ideia de ter Deus como seu Pai. Pois a mentalidade da carne, no verso 6, ela é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Que você agora pensa espiritualmente e não de modo carnal, não de acordo com os seus ideais, com os seus propósitos, mas você pensa de acordo com a mente do Espírito. Isso aqui, irmãos, não é uma religião tapada onde você fala assim: puxa, de novo eu tenho que fazer isso, mas é tão difícil agradar. Não, o cristão que saiu da condenação e tem Deus como seu Pai, que é adotado por Deus, está na família de Deus, ele vive para o deleite da vida no Espírito, de um prazer que só o Espírito Santo pode produzir nele, que flui de dentro para fora. Por quê? Porque ele experimentou da água da vida. Nós podemos ver isso em dois momentos, pelo menos, nas Escrituras. João capítulo 4, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E João capítulo 7 e o verso 38, se não me falha a memória: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E Jesus está falando ali do quê? Do ministério do Espírito Santo. Que você não está sob o domínio da carne ou da mais vil natureza humana. Porque, irmãos, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E você quer teste maior do que isso aqui? Melhor. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, pessoas que frequentam uma denominação, que frequentam cultos, mas agem, vivem de modo carnal, de acordo com os seus pensamentos, não está nem aí para o que Deus pensa, está vivendo de acordo com a carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne e não pode agradar a Deus tem uma falsa segurança, e dura coisa será ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem um pastor amigo meu que eu conheço que diz assim: você acha que isso é uma palavra dura? Palavra dura será ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que você não está sob o domínio da carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja o verso 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E este é o teste, irmãos, que pela palavra e com muito temor eu estou convocando a sua alma para que você faça diante do Senhor. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E como me dói falar isso, irmãos. Como me é pesado falar uma coisa dessa, mas eu tenho que falar. O corpo é mortal, manchado pelo pecado, mas o Espírito é vida. O Espírito Santo é a garantia na vida do cristão. A obra de Cristo sela o Espírito em nossos corações. Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados, marcados como propriedade para o dia da redenção. Este Espírito que está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo é o Espírito prometido como Consolador.
em João 14,17, como advogado, como intercessor que está dentro do nosso coração. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus selou o nosso coração como propriedade pertencente a Deus, ninguém pode tirar, ninguém. Mas tem uma coisa, e eu quero que você observe esse fato: ele pode ser entristecido. E o cristão que um dia foi comprado por Deus, que foi marcado por Deus, que experimentou as alegrias de pertencer a Cristo, de ter comunhão com Deus, de não viver segundo a carne, e que hoje está meio lá e meio cá, ele pode entristecer o Espírito Santo, e ele pode estar andando como no fluxo da correnteza, no automático, acostumado a frequentar um culto, acostumado a vestir uma capa evangélica, acostumado a usar termos cristãos, mas ele não está experimentando da vida do Espírito. Veja o que Jesus disse em João 14,17: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Se você falar de o Espírito Santo para uma pessoa que não é cristão, ele vai falar assim: mas eu não entendo, não sei o que é isso. E aí Jesus diz esta verdade: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. É o mesmo Espírito Santo. Isso não é uma coisa, uma ideia do Novo Testamento, irmão, sabe? Isso é uma coisa que está conectado com toda a Escritura. O Espírito Santo que Davi pediu para que não retirasse dele: não retires de mim o teu Espírito, no Salmo 51. É o mesmo Espírito que Davi pediu para que o guiasse por caminho plano, quando ele diz no Salmo 143: guia-me o teu bom Espírito por terra plana, ensina-me, ó Deus, a fazer a tua vontade. E o cristão pode orar desta forma, pedindo que o Espírito Santo o ensine a fazer a sua vontade, para que ele seja guiado por um bom caminho, por terra plana. Mas agora nós chegamos no verso 14: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eis aí o teste. Faça você mesmo uma análise. Não deixe para se analisar no momento da ceia, em que você pega o cálice, que você pega o pão e ouve aqui o ministro dizer assim: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não, examine-se você diariamente. Examine-se pela palavra. Talvez você, como um filho adotado, não consegue mais viver a plenitude do Espírito Santo como antes. As coisas da carne, as coisas da natureza humana, de tudo que a natureza humana tem de ruim para oferecer, elas dominaram você. Ou você nem sabe o que é isso, o que é viver pelo Espírito. Se você puder dar uma consultada aí, eu não coloquei aqui, mas em Atos capítulo 19, você vê que o Evangelho chega em uma parte, se não me engano, em Éfeso. O Evangelho chega, as pessoas acatam o Evangelho e de repente os discípulos vão ali. E a pergunta que é feita para eles é o seguinte: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E sabe qual foi a resposta deles? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Nesta mesma passagem, em Atos 19, tem uma multidão que grita pela deusa Diana. E de repente algumas pessoas perguntam: por que vocês estão gritando? Ah, não sei, está todo mundo gritando aí, nós vamos gritar também. Só que nós sabemos a causa, a razão, o motivo pelo qual nós nos reunimos como igreja. Então nós temos essas duas situações. Vou repetir:
Talvez você, como filho adotado, não consegue mais viver a plenitude do Espírito como antes. Ou também você nunca soube o que é isso e nem sabe, a semelhança daqueles discípulos. E guarde bem uma coisa que eu vou falar, mas viver uma vida no Espírito, como este teste de Romanos 8, não é viver uma vida de acordo com os sentimentos, emoções, ou até mesmo aquela questão de, puxa, não tenho mais aquela intimidade com Deus, ou aquela alegria que eu tinha quando eu recebi a fé. Irmãos, pode ser que chegue um momento que tudo isso que você sentiu no começo, você não sentirá mais ao longo do caminho. Mas uma coisa você pode ter certeza, que como filho de Deus, adotado por Deus, pertencente à família de Deus, a sua vida agora ela é pautada pela palavra, e Deus estará te conduzindo para um crescimento que levará você a ser uma pessoa mais madura diante de todas as provações e dificuldades da vida. Como um filho de Deus, mesmo em fraqueza, você pode clamar ao Pai por socorro. Ou se você não sabe o que é viver pelo Espírito, pelo arrependimento e fé em Cristo, você pode desfrutar de um privilégio de um filho. Porque quando nós voltamos um pouquinho, em Romanos 7, você vai ver o apóstolo Paulo falando de alguém dominado pelo pecado, de alguém que encontrou a graça de Deus e que agora não tem mais condenação, porque ele está em Cristo Jesus. A coisa mais triste que um filho de Deus pode fazer é viver como um órfão, como alguém que não tem pai, ou como um órfão de pai vivo. Olha o que Deus diz no Salmo 68 e o verso 5: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua morada. O profeta Isaías disse: mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. São versículos que eu não coloquei, irmãos, mas esse texto está em Isaías capítulo 64, verso 8. Então, já no Antigo Testamento, Deus se apresenta como Pai do seu povo, como aquele que é o oleiro do seu povo, porque nós somos como barro e todos nós somos obras das suas mãos. Logo, Ele não nos desampara. Quando Jesus ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Filhos do amor, para viver em amor. Mateus capítulo 5, os versos 44 e 45, Jesus diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Os filhos de Deus, irmãos, veja só, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são dirigidos por Deus. Se você nasceu de novo, não estranhe, irmãos, não estranhe se a sua vida não sair de acordo com os seus planos. Se você nasceu de novo, guarde isso, se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito conforme João 3, não estranhe se a sua vida não sair de acordo com os seus planos. Porque a sua vida é como um vento, como Jesus disse. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É como o vento, não ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. É como Jeremias, sentindo o peso da mão de Deus, disse: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar. Eu sei, irmãos, que eu estou citando vários versículos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, mas mesmo que não esteja aqui, é só para você ter uma ideia de como a Escritura se conecta.
E o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que é melhor ser controlado por Deus, mesmo em caminhos que nós não entendemos, seja na dor, seja no vale, do que ser um trem desgovernado para o inferno. Como nós desejamos passar uma eternidade de glória, livre de condenação, se não desfrutamos do privilégio de filho, aqui e agora? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Como nós queremos desfrutar de Deus por toda a eternidade, se nós não desfrutamos dele aqui e agora? Todos concordam comigo que na consumação de todas as coisas, onde não haverá morte, choro, tristeza e dor, é uma coisa boa. Só que o mais importante, irmãos, de que não existam essas coisas, é que o próprio Cristo, aquele que nos amou e nos fez herdeiros com Ele será a nossa grande recompensa. Então muitas vezes nós pensamos, o céu é um lugar maravilhoso, quando o Senhor vier restaurar todas as coisas. Quando eu olho para Apocalipse 21 e 22, eu vejo que não haverá dor, não haverá pranto, não haverá lágrima, vai ser algo maravilhoso. E por que não desfrutar disso aqui e agora, como um privilégio de ser alguém adotado por Deus? A Ele nós devemos o nosso respirar, o alimento que está à nossa mesa, a saúde que não nos falta. E mesmo se a saúde venha nos faltar, a nossa vida está segura nas mãos dEle, porque nele nós temos uma segurança eterna. E quando nós olhamos para o verso 15, diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor ou ao medo, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos. Então, cristãos, pessoas adotadas por Deus, eles clamam. Eles clamam de dia e de noite. E eles sabem para quem eles clamam. Por isso que é impossível um cristão viver sem orar. O emprego que Jesus dá a esta palavra, Abba, Pai, representa um relacionamento filial, individual, direto com Deus. Eu já vi tanta gente fazendo uma bagunça em relação a isso. Eu tenho intimidade com o Pai, então na casa do Pai eu faço o que eu quiser. Não, na casa do Pai você faz o que Ele quer. E só aqueles que são adotados por Deus, eles têm um relacionamento íntimo. Mesmo que use a palavra pai, papai, paizinho, seja como for, esse relacionamento é um relacionamento de filho, é individual, é direto com Deus. E nós precisamos fazer uma distinção aqui, que nós saímos o quê? Do medo servil. Eu não sirvo a Cristo por medo. Você serve a Cristo por medo? Ou você serve a Cristo como alguém que é agora um filho adotado por Deus, na família de Deus? Quando eu não era cristão, isso há um bom tempo atrás, eu tinha uma ideia de que Deus era pai. Mas qualquer coisa que eu fizesse, Ele ia me castigar, e eu tinha um medo terrível. Mas quando eu conheci a Cristo, quando Ele me resgatou, este medo se transformou em um temor, em que eu posso me aproximar dEle, eu posso clamar a Ele, eu posso considerar Cristo como meu irmão, como meu advogado, como meu intercessor, como meu Deus. E por isso nós clamamos Abba, Pai. Abba era uma palavra de relacionamento familiar. No Salmo 25, verso 14, diz assim: o Senhor confia seu segredo aos que o temem,
aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Em Cristo nós somos participantes de uma nova aliança, de uma aliança eterna, selada com sangue. O medo, que é o medo servil, ele nos leva à insegurança, com a ideia de que Deus é um carrasco. Não desfrutamos da liberdade de filho. O medo muitas vezes pode ser paralisante. Quem já sentiu um medo que você não consegue levantar do lugar? Só para vocês terem uma ideia, em uma igreja que eu congreguei, um irmão foi dado a oportunidade para pregar. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele travou no banco, travou, literalmente. Sabe como ele teve que sair? Do mesmo modo que ele estava sentado, ele teve que sair carregado. Ele travou. Medo, irmãos, medo. Travou literalmente. O medo pode ser paralisante. O medo nos leva a agir baseado no nosso desempenho. Afinal de contas, se eu não fizer, Deus não vai me aceitar. Deus já nos aceitou. Deus já nos adotou na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós entendemos a nossa identidade, de que nós somos adotados por Deus, nós temos um temor filial, ou de filhos, que agem com temor. E o que é isso? É viver a liberdade da graça. Não é uma liberdade que conduz o cristão para o pecado, mas para evitar o pecado. O cristão não frequenta lugares indevidos ou pratica outras coisas porque ele é preso, ele é escravo de um sistema, não. Porque ele pertence a Cristo. Ele é escravo de Cristo. Ele está em Cristo, no lugar onde ele é mais livre do que a pessoa que age de acordo com as suas próprias ideias, pensa que é livre. Sabe que seu Pai Celestial tudo provê para seu sustento e a sua perseverança na graça. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o verso 13. Esse texto do Senhor Jesus tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Lucas capítulo 11, o verso 13. O texto diz assim: se vós, veja bem, se vós, sendo maus, olha como Jesus trata o ser humano. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. O nosso Deus, é dito sobre Ele na Escritura, que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é perfeito, que Ele é o Pai das luzes. Este é o nosso Deus, a quem nós podemos clamar. No verso 16, o próprio Espírito, observe que essa palavra está escrita com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Neste capítulo, o ministério do Espírito é abundante, se cumpre na igreja, em nossas vidas, o que Jesus falou a respeito do Consolador, em João capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16. Quando a Bíblia diz o próprio Espírito dá testemunho, esta palavra no grego quer dizer o seguinte: testemunhar em apoio a alguém. Está lá um filho de Deus, orando ao seu Pai, vivendo a sua vida no Espírito, e esta palavra dá testemunho é testemunhar em apoio a alguém, onde a assinatura de cada testemunha é acompanhada pelas palavras. É um testemunho junto com e selo junto com. Então nós temos no
no nosso espírito, no nosso íntimo, no nosso ser, uma confirmação dada pelo Espírito. Então andar com Cristo é andar com segurança. Não vivemos uma religião cheia de atos externos e sem garantia. Como adotados por Deus, temos a segurança de um filho. Não somos expulsos da família. Nosso Pai cuida, ama, protege, instrui, disciplina. Quando nós olhamos para Hebreus 12, o escritor ali está chamando a atenção com muita força, com muita violência. Olha, caminhem, não tirando os olhos na pessoa de Jesus Cristo. E sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmão, de Hebreus 12? Que aquela igreja estava passando por situações difíceis, situações de perseguição. Uma mesma situação praticamente que nós estamos passando hoje, né? Pessoas estão morrendo, parentes nossos estão morrendo. E o escritor está apontando para um foco, para Cristo, para a cruz do Calvário, para o autor e consumador da nossa fé. E depois ele está dizendo que todo aquele que é recebido por Deus como um filho, eles são corrigidos por Deus para ser participantes da sua santidade. Você ainda deseja viver como um órfão? Não se baseie pelos seus sentimentos se você não sente que é adotado por Deus. Se baseie na palavra. Em tudo que o Evangelho te mostra, que os filhos têm um relacionamento de aliança. Se somos filhos, também somos herdeiros. No verso 17, olha só. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e é certo que sofremos com Ele, para que também sejamos com Ele glorificados. A pergunta mais comum que um filho de Deus pode fazer é a seguinte: se sou um filho de Deus, por que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, se Deus é meu Pai, se Deus é um Pai que cuida, por que eu estou passando por todas essas coisas? Mas não despreze o seu sofrimento, irmãos. Não despreze o seu sofrimento. Ele faz parte do processo para conduzir você à glória eterna. E você quer uma prova bíblica disso? O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele está falando que Jesus participou das mesmas coisas, participou da dor, participou do sofrimento, sabe para quê? Para conduzir muitos filhos à glória. E é neste caminho que Ele nos conduz, no caminho de sofrimento muitas vezes, no caminho de dor, mas é um caminho de purificação, aonde Ele está nos conduzindo para a glória. Então, meu irmão, você que está aqui, não despreze o teu sofrimento, vá com Ele ao pé da cruz e diga que é Ele que te mostra que você é verdadeiramente um filho de Deus. Porque o sofrimento não é algo que diz que Deus não te ama e que Ele te abandonou. Muito pelo contrário, nós somos participantes de uma herança e uma herança eterna. Herdamos juntamente com Cristo os sofrimentos, mas também a dádiva de ser um filho de Deus. Como Filho Supremo, desde a eternidade nós temos Cristo Jesus. Este é o Filho primogênito, ou unigênito que João diz, porque quando João diz unigênito, ele quer dizer o único do tipo, não existe outro igual a ele. Mas Ele nos adotou, Ele nos trouxe para junto do Pai, Ele nos trouxe para perto de Deus, e o seu sofrimento se cumpre em nós. Observe a sequência. Com Ele sofremos, é o propósito do sofrimento.
Com Ele sofremos. É o propósito, para que com Ele também sejamos glorificados. Pastor, tem um último slide aí. Cristo nos salvou e nos deu a herança eterna. Somos adotados por Deus. Temos um Pai que nos salvou e nos deu morada eterna. Cristo preparou um lugar. O seu coração está fraco? Olhe para Cristo. Ele é a tua herança. Está preocupado com o que acontece no mundo e o que vai ser de nós amanhã? Nós podemos clamar: Abba, Pai. Você é um filho ou você é um órfão? Veja esta citação desse escritor que diz assim: a batalha da vida cristã é alinhar o seu coração com o de Cristo, isto é, acordar toda manhã e substituir sua mentalidade natural de órfão para uma mentalidade livre e plena, de adoção na família de Deus por meio da obra de Cristo, seu irmão mais velho, que lhe amou e se entregou por você por conta da plenitude transbordante de seu glorioso coração. Como que você se sente quando você acorda pela manhã? Você resgata na sua mente que você pertence a Deus? Ou você já começa as suas atividades com a sua mentalidade natural de um órfão, de alguém que não tem pai? Nós precisamos lembrar disso dia após dia. Como você começa o seu dia? E isso, irmãos, é uma batalha. Ninguém acorda já saltando, pulando. Eu sou um filho de Deus, nada vai me deter, porque Deus é invencível, e eu também, todo mal que chegar contra mim, e não vai acontecer nada. Não, isso é utopia de um evangelho barato. O evangelho da graça pelo qual nós somos chamados a sofrer é um evangelho que muitas vezes nós acordamos dizendo: Deus, eu não tenho forças nem para orar, mas me ajuda nesta batalha. E Ele é o nosso Pai, e é essa identidade que nós temos que nos lembrar, porque quando nos lembramos disso pela manhã, isso determinará o nosso comportamento no restante do dia. Se somos adotados por Deus, se podemos clamar Abba, Pai, se podemos enxergar o propósito do nosso sofrimento, ou se nós vamos viver uma vida de órfão, aonde a nossa filiação dada por Deus com ricas bênçãos de graça nos foram dadas em Cristo, serão algo que vai fazer uma diferença nas nossas vidas. Ou simplesmente podemos viver como um órfão, sem desfrutar da alegria que o Espírito Santo pode dar ao nosso coração. Sabe, irmãos, a vida do cristão, ela é assim, bem complexa às vezes, né? Que é onde você pode estar sofrendo, passando por inúmeras dificuldades, mas dentro de você, algo te diz que há uma alegria em Cristo, que nenhuma circunstância adversa pode tirar da sua vida. E o apóstolo Paulo sabia o que era isso. Em um determinado momento ele diz para a igreja de Corinto:
abatidos, mas sempre alegres, como pobres, mas possuindo tudo, como lixo para este mundo, como escória, mas tendo uma herança eterna. Então, irmãos, que nós possamos nos lembrar da nossa identidade, de que nós somos adotados por Deus. E se você não tem essa certeza que você é um filho de Deus, o Evangelho e Cristo está convidando você a se arrepender dos seus pecados e depositar a sua confiança somente nele. Para que, como disse o apóstolo João, para que não sejamos por ele confundidos na sua vinda. E quando João diz isto, ele está dizendo: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor maravilhoso, e aqui está a Tua igreja, Senhor. Tua palavra foi pregada, eu sou apenas alguém que transmite, Senhor, aquilo que está escrito, mas o Senhor é que opera, ó Deus, pela Tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar nesta certeza de que somos filhos de Deus, que o nosso modo carnal de pensar, ele seja trocado pela mente do Espírito Santo, que penetra nas maiores profundezas do Senhor, e que nos dá a certeza, a garantia, de que podemos em Cristo ter a confiança de ser chamados filhos de Deus, de ter uma identidade, de ter uma segurança, de possuir um tesouro rico e imensurável neste mundo. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, para que no sofrimento nós possamos enxergar um propósito da glória, em que há consolo em Ti, onde está depositada a nossa esperança. Esta é a minha oração e meu desejo, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, aqueles que nos assistem também.